Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Verso 1 em diante. Diz: os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca em Efes-Damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se juntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que deixa a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem de Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás os teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu
para afrontar os exércitos do Deus vivo. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade no teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se aproximando do filisteu. O filisteu também vinha-se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoa Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Texto longo, mas é bom ler a Bíblia. Amém? Nós estamos na casa de Deus, é um culto, também serve para ler a Bíblia. Amém? Texto, e nós conhecemos a história, não é? Toda a gente, quem é que nunca ouviu, não é? Acho que não foi a primeira história que eu ouvi quando fui à escola dominical, mas foi das primeiras histórias. Davi contra Golias. Uma história fantástica, que não é uma história inventada, é algo real, aconteceu mesmo. E perante todas as circunstâncias que se punham, o improvável aconteceu. Não é? Qual é, humanamente falando, qual era o mais provável? Estamos a falar, humanamente falando, o que é que era mais provável acontecer? Era Davi ser despedaçado. Estamos a falar de um homem que media à volta de 3 metros e 14. Já viram aqui? Eu hoje estive em Orem e há lá um irmão que é holandês
Ele chama-se Martin e ele tem mais de 2 metros. A gente olha assim, é lá, grande homem. Imaginem um homem com 3 metros e 14 e todo artilhado. Com um rapazinho que a Bíblia diz que ele era franzino. A Bíblia não nos diz o tamanho de Davi, mas diz-lhe que era franzino, ou seja, era um trinca-espinhas, não era muito alto, e na por cima diz que era gentil aparência. Era bonito. Quando o Luís, mandou-me aqui um modelo. O improvável aconteceu, mas o mais provável era... Até nem era preciso bater com espada, nem era preciso mandar lançar uma chapada. Uma chapada daquele homem era um atestado de óbito. Os irmãos nunca viram na internet o campeonato mundial de chapadas? Já há de ver, é fantástico. Às vezes a gente olha e começa assim, ia pá, aquilo e a gente começa a visualizar, mas é outra pregação. Começamos a visualizar outras pessoas e era valendo, não era? É cada chapada que alguns até caem, mas caem redondos completamente, já perdem os sentidos. Imaginem, é um homem de 3 metros e 14, todo artilhado, e eu acredito, não havia ginásios naquela altura, mas o homem preparava-se. Chegaram, era só, estava ele. Era o mais provável. Mas quando nós falamos, e há bocado cantámos que precisamos de Deus, e Davi era um homem que sabia que aquilo que ele era vinha de Deus. Davi dependia de Deus. Em todas as circunstâncias. E ele quando se chega ao pé de Saúl, ele começa a dizer, olha, eu vou lá porque... Eu quando estava lá a guardar as ovelhas, veio um urso, veio um leão e eu despadacei-os todos. Não por a minha capacidade, mas porque Deus estava comigo. Meus irmãos, e quando olhamos para este texto e vemos que a improbabilidade acontece, as improbabilidades acontecem quando Deus está lá. Quando Deus está na causa, o improvável acontece. Humanamente falando. E nós olhamos às vezes, e Deus às vezes usa as circunstâncias e usa pessoas que não nos passa pela cabeça para realizar os seus propósitos. Ninguém, aliás, aos seus irmãos, mas o que é que tu vais fazer para aqui, rapaz? Vai-te embora. Vejam o desprezo que até os irmãos tinham. Tu deixaste, quer dizer, vieste para aqui armado em herói, deixaste as poucas ovelhas. Lá. O desprezo que aquele... Se fosse hoje em dia, Davi precisava de um psicólogo. Porque levava ali uma tarefa mental, era desprezado, Não! Mas Davi sabia quem era o seu Deus. Porque ele já tinha experimentado a improbabilidade. É improvável nós matarmos um leão. O mais provável é o leão papar a gente. É o mais provável. Porquê? Porque a força é descomunal, né? Não. Mas ele não. Ele sabia que as improbabilidades, no improvável, Deus agia. É preciso que nós estejamos predispostos a que Deus haja na nossa vida. E às vezes Deus usa estas circunstâncias e pessoas que não nos passam pela cabeça para realizar os propósitos. Olhemos para Davi, um jovem pastor, músico. Tinha que ser músico. Franzino, que ninguém dava por ele, nada por ele. E se os irmãos andarem um capítulo para trás, vai acontecer outra situação que ninguém dá nada por ele. Nem Samuel. Nem Samuel dá nada por ele. Não és tu, Samuel. Nem Samuel dá nada por ele, porque os irmãos têm a noção, não é, que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para se prover de um rei. É porque Deus, no seu coração, já tinha rejeitado Saúl, e então Davi é ungido como rei, mas em todo aquele processo, quando começam a passar os filhos, logo aparece o primeiro, e era um homem também que estava na frente da batalha, era um homem de guerra, todo, certeza, bem constituído, todo musculado. Samuel começa logo, de certeza está perante mim um ungido do Senhor.
E Deus disse não. Veio outro, de certeza, que está perante mim, ungido o Senhor. Não. E foi preciso Deus dizer assim, meu amigo, não é como tu estás a olhar. É como eu quero. E passaram os filhos todos e vejam. Então, Samuel disse também, espera aí, Deus não se engana. Já acabaram os filhos. E o pai, até o pai não o valorizava. Falta o mais pequenito. Está a fazer o trabalho que os outros não queriam fazer. Não. Vejam que o mais improvável é que veio ser ungido como rei. O mais improvável é o que derrotou Golias. Quando às vezes nós olhamos para as pessoas e não damos nada por elas, mas não vale a pena. Não. Feitio dele, não. Mas quando Deus olha, e quando Deus nos faz olhar pelos olhos dele, eu dou graças a Deus porque sirvo a um Deus que é um Deus de oportunidade. O mais improvável, irmãos, a improbabilidade de eu ser pastor era muita. Os irmãos não me conhecem, já me conhecem um bocadinho, mas não me conheceram há muitos anos atrás. Era muito improvável. Mas eu hoje estou aqui. Porque o improvável para Deus não existe. O improvável para esta situação não existia. Porque Davi podia ser alguém que não tinha valor nenhum para os homens, mas para Deus tinha todo o valor. Ninguém conhecia o seu perfil e ninguém estava a par das suas habilidades especiais. Porque as suas habilidades especiais, como matar um leão, matar um urso, deviam-se não à sua capacidade física, porque nós vemos que está aqui que ele não tinha essa capacidade, mas devia-se a uma coisa muito importante. Mas eles ainda sabiam muito pouco sobre uma coisa que é extremamente importante, foi extremamente importante para a vida de Davi, é extremamente importante para a nossa vida. O nosso relacionamento com Deus. Isto é que ele tinha o fator X. E ele estava ligado ao elo mais forte. Por isso ele era capaz. O fator X é aquilo que faz. E nós não temos o fator X, nós temos o fator C, que é Cristo. O fator C faz toda a diferença na nossa vida. E estando ligados ao elo mais forte que é Deus, o nosso relacionamento com Ele faz toda a diferença. E aí sim, o improvável acontece na nossa vida. O improvável é o que as pessoas podem dizer, não há hipótese nenhuma. Quando nós estamos ligados, quando nós temos o fator C e estamos ligados ao elo mais forte, acontece. Porque Deus é fiel. Já viram aquele rapaz no meio do arraial dizer, quem é este desgraçado? Está aqui a mandar apostas de pescada. Contra quem? Contra o exército de Israel? Contra quem? O que é que lá está escrito? Golias não estava a enfrentar Israel. Golias estava a confrontar Deus. Só que às vezes as pessoas não têm a noção, porque veem com a perspectiva, na perspectiva humana. Se aquele exército estivesse focado em Deus, e quando eles disseram, que é isto? Espera aí, nós temos Deus do nosso lado, então é já. Vamos para cima dele já. Eu vos garanto que Deus dava-lhes a vitória. Mas foi preciso vir um rapazito mostrar aos outros granditos que era possível o improvável acontecer. Mas o que eu quero transmitir aos irmãos é que nós aqui neste texto tanto aprendemos com
com Davi, como aprendemos com Golias. Aprender com Golias, pastor, é uma mensagem para aprendermos com Golias, sim. Porque nós também aprendemos com as coisas negativas. Ou não? Quem era Golias? Lá está, o homem de Gat, vindo da descendência dos gigantes. E este homem tinha aquele poderio todo, aquela capacidade toda, e a visão que o poderoso guerreiro filisteu tinha de si mesmo nos ensina várias lições importantes na nossa vida. Olha, primeira, autoconfiança. Quando nós achamos que somos os melhores, quando nós achamos que somos os super-homens cá do sítio, há sempre problema, há sempre buraco. Porque para que nós possamos vencer, para que nós possamos conseguir chegar mais longe, eu tenho que depender dele. A minha confiança não está nas minhas capacidades, a tua confiança não pode estar nas tuas capacidades, a tua e a minha confiança tem que estar em Deus. Porque sem Deus, não conseguimos. A autoconfiança deste venha, mandem. Esta era uma das formas que havia naquela altura. Às vezes as batalhas não se davam porque entre os reis eles decidiam, nós vamos mandar um guerreiro, o melhor guerreiro, e então aquele que ganhar, nós nos sujeitamos. Esta era uma das formas. E então ele usou esta hipótese. Venha se vocês ganharem a gente serve, mas se nós ganharmos, nós vamos. E então esta confiança, ele estava tão confiante, olha, não há problema, se vocês quiserem. Ele estava tão confiante que quando Davi a vir, nós não somos doidos. Nós somos filhos de Deus. E isso faz toda a diferença. Nós temos o fator C, estamos do lado do mais forte. Isso faz toda a diferença. A autoconfiança é um beco sem saída. Eu às vezes meto em becos sem saída. Porquê? Porque eu sou muito confiante quando vou na estrada. E a minha mulher às vezes diz, liga ao GPS, procura aí. Eu, não, é por aqui. E depois, não é por ali. A autoconfiança leva-nos, não nos leva ao sítio certo. Outra das lições que nós podemos tirar daqui é a arrogância e o orgulho leva ao desaire. A arrogância daquele homem. Sou eu algum cão? Para virem um rapazito aí, vem com um cajado na mão, vem com um pau. E ele não lhe viu a fisga e as pedras. Sou eu algum cão? A arrogância ligada à autoconfiança leva ao desaire. E a falta de humildade, a arrogância e a falta de humildade. Não, eu é que sei. Não sei. Às vezes nós às vezes estamos a falar e damos a dar conselhos e há pessoas tão arrogantes, irmãos, que não, elas é que sabem tudo, não aceitam. Mas a arrogância leva-nos ao desaire e a arrogância deste homem levou completamente ao desaire. Ele morreu por causa da sua arrogância, porque ele não estava simplesmente a desafiar um exército, ele estava a desafiar Deus. E a visão humana limita-nos. A visão de Golias era um rapazito que vinha lutar com ele. A nossa visão limita-nos. A nossa visão. Irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias, e às vezes nós temos um Golias à nossa frente. E às vezes é ao contrário. Vem eu sou capaz. Isto é uma coisinha de nada. Irmãos, lembram-se que Israel entrou na Terra Prometida e a primeira cidade que conquistou foi Jericó. Com o quê?
entraram por ali dentro com canhões, com... Não. Fizeram o cerco à cidade conforme Deus lhes disse. E foi uma vitória estrondosa. A seguir, o que é que acontece? Cultura bíblica. Ai! A cidade de Ai, uma cidade que era umas 5 ou 6 vezes menor que Jericó. Era fácil. Isto coisa fácil. Ou seja, entramos ali em Jericó, parecíamos os reis daquilo e tal. Por causa de uma coisa. Por causa de um homem. O que é que Deus disse? Nada. Eu não quero que vocês tragam nada. Destruam tudo. E aquele homem viu uma capa e viu uns dinheiros e tal. Epá, isto é mal empregadinho. Isto até vai servir. Por causa de um homem, por causa de uma coisa pequena. Por causa da nossa visão. A visão daquele homem limitou-se a ele. Aquilo que ele achou que era importante e descuidou o resto. Nossa visão limita-nos. Mas quando nós olhamos na perspectiva divina, a visão de Davi limitou-o? Ele não olhou da perspectiva. Então, autoconfiança, arrogância e visão. Aprendemos que eu não tenho que viver autoconfiança. Eu posso ser um crente tenha 30, 40, 50 anos de igreja, mas eu continuo a depender de Deus. Podes já cá andar nisto, já podes dar lições aos outros, já podes... eu sei mais disto de olhos fechados do que tu de olhos abertos. Meu querido, tu e eu somos o que somos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Dependemos dele. De manhã, à tarde, à noite, todos os dias da nossa vida dependemos de Deus. Quando nós olhamos pela perspectiva de Deus, o que é que Davi nos ensina? A perspectiva da vida que Davi tinha era oposta à de Golias. Ele via não as circunstâncias, mas via além das circunstâncias. E ainda hoje, não só tu, mas tu e o exército todo. Deus sempre em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. O meu Deus vai me dar na minha mão. Não é eu que vou fazer isto, não é eu que vou partir isto tudo. O meu Deus vai dar na minha mão. A confiança em Deus leva ao sucesso. A autoconfiança leva-nos a um beco sem saída. Mas a confiança em Deus leva-nos ao sucesso. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, confia o teu caminho ao Senhor, diz o salmista, entrega tudo a Ele, confia o seu caminho ao Senhor. E Ele, o que é que Ele faz? Tudo fará. E esta era a perspectiva de Davi. Ele confiava em Deus, ele entregou. Ele sabia, eu vou porque eu sei que não vou sozinho. Eu sei que não vou em meu nome. Eu sei que não vou com as minhas capacidades. Eu sei que vou com a força, na graça de Deus, e eu vou conseguir. Este incircunciso hoje já não vai para casa. Morre aqui. O equilíbrio e a coerência são a chave. Juntamente com a ousadia que Deus derrama sobre nós através do seu Espírito Santo. Davi era um homem ousado. Era ousado por Deus e era ousado. Não, eu vou porque ele sabia em quem confiava. Ele sabia em quem podia ter a certeza que estava com ele. Deus estava com ele e por isso ele já tinha experiência disso. E muitas vezes nós continuamos a viver da mesma forma que Golias vivia. Autoconfiantes, não precisamos de Deus para nada, mas eu preciso de Deus para tudo. O equilíbrio e a coerência são a chave. Ele era coerente com o seu discurso. Eu fui capaz de matar um urso, matar um leão. Eu sou capaz de matar este homem. Porque não sou eu, é a graça de Deus. É o poder de Deus, irmãos, o poder de Deus na nossa vida. E nós podemos fazer coisas mirabolantes, irmão. Os irmãos não acreditam nisto. Não, isto é... Não é fábula. Não é fábula, tu podes fazer. Agora,
Será que nós temos este mesmo relacionamento que Davi tinha com Deus? Porque para isso acontecer tem que haver. Eu não estou a dizer que os irmãos não têm ou não deixam de ter. Eu estou a dizer é que nós podemos fazer, as coisas podem acontecer se nós quisermos viver desta forma. O que é que Davi nos ensina? Ensina-nos confiança em Deus, apesar das circunstâncias, apesar de tudo, apesar do que ele estava a ver, apesar do que os outros dizem. Este homem é maluco. Não ouças o que os outros dizem. Ouve o que Deus te diz. O que os outros dizem, irmãos, há muito papagaio aí. Desculpe a expressão, eu não estou a chamar ninguém de papagaio. Há muito papagaio que fala, não, assim não, olha, cuidado. Ouve aquilo que Deus te diz. Aquilo que Deus te diz é o mais importante. Sim, é certo que Deus às vezes usa pessoas para também nos falar, sim. Ouve, porque percebes bem, quando isso acontece, percebes bem que é a voz de Deus a falar. Mas não ouças os papagaios. Dizem, não vale a pena, deixa, se tu sentes de Deus, se tu tens a convicção que é de Deus, avança. Faz, ele tinha a convicção que era de Deus. Por isso ele foi. E Deus fez ou não fez? Então, se Deus fez com Davi, não fará connosco? Mas tem que ser uma coisa. Não, em todas as circunstâncias da nossa vida, quando nos aparecem circunstâncias, às vezes coisas pequenas, que para nós é um gigante. E Deus diz, não, eu estou contigo, vai, assume, vai. Às vezes nós ficamos na retranca, né? Não, irmãos, às vezes eu penso que são vozes na minha cabeça. Não, filho, se Deus te diz para avançar, é Deus que está a falar contigo. Às vezes menosprezamos. Eu costumo dizer, já disse aos irmãos e vou-lhes dizer outra vez, Deus não tem limites, mas nós muitas vezes, com a nossa forma de estar e de ser, nós limitamos Deus. Na nossa vida e através da nossa vida. Nós podemos servir de bênção a outros e às vezes, porque nós temos receio, então faz. Se não acontecer nada, o problema não é teu, é de Deus. Entendam a expressão? Mas eu sei que se eu for e se eu avançar, Deus vai fazer. Porque a sua palavra assim o diz. Mas muitas vezes nós ficamos sossegados. Tu tens o fator C. Tu tens o fator C. Tu tens Cristo em ti. E tu estás ligado ao elo mais forte. Então não tens que temer. Ele não temeu. Ele foi na boa. Ele não foi assim. E agora? Será que eu vou? Mas ele levou 5 pedras. Ele estava com... Ele levou 5 pedras. Eu não sei qual é o significado das 5 pedras. Uma vez estava a ouvir algo. Os 5 pedras são os 5 ministérios. Eu sei que ele levou 5 pedras, mas qual foi a pedra que acertou? Há quem diga que as outras pedras eram para os outros irmãos de Golias. Mas ele foi. E porque ele foi, e porque ele sabia, e porque ele ia na força de Deus, aconteceu algo de extraordinário. Aconteceu o improvável. Irmãos, nós tanto aprendemos com Golias como com Davi. Mas o melhor e a melhor aprendizagem, claramente, é com Davi. Pois com Golias é como nós aprendermos com os nossos próprios erros. Mas com Davi é nós aprendermos com Deus. Ai, nessa tua força. Ai, eu vou contigo. É o que Ele diz. É o que Ele diz à nossa vida. É o que Ele nos estimula, irmãos. E nós, eu peço ao grupo Louvor para subir. Nós vamos cantar outra vez este último coro.